9h10 ou 7h10. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com todo mundo? Boa noite a todos. Boa noite. Tranquilo. Então, a gente passou aí um filminho da exposição que a gente estava em cartaz até o mês passado. Queria dar boa noite para todo mundo, boas-vindas. Agradecer o nosso convidado de hoje, o João Marcos Rosa, por estar aqui. Tenho certeza que vai ser uma noite muito bacana. Para quem não me conhece, meu nome é Estela Martins, eu sou fotógrafa, sou curadora e produtora cultural, moro no Rio de Janeiro. Em parceria com o Jorge, a gente tem esse trabalho do Segundo Olhar desde 2014, mas em função aí da pandemia, a gente teve que, usando a palavra da moda, né, a gente teve que se reinventar e acabamos criando essa galeria virtual. E agora a gente tem as rodas de conversa que acontecem às quartas-feiras, que são um ponto de encontro entre pessoas que gostam de fotografia, né? A gente procura sempre trazer um fotógrafo que estamos tentando fazer de uma forma bem variada, fotógrafos de vários lugares do Brasil, com vários estilos diferentes de fotografia, para a gente poder ter essa troca. O nosso convidado de hoje é o João, ele vai começar a apresentação dele, eu não vou me estender muito, já vou passar a palavra para o João, e vou só pedir que quem tiver alguma pergunta, coloque no chat, porque aí, conforme for, ou o João responde depois, ou a gente consegue incluir na conversa. E hoje a gente não vai se estender muito, porque as rodas, geralmente, a gente se programa para fazer 1h30 e elas nunca duraram 1h30. Mas hoje a gente vai tentar ser a primeira vez ficar entre 1h30, 2 no máximo. E aí eu conto aí com a compreensão e com a colaboração de todo mundo. Quem quiser falar alguma coisa, é só levantar a mão ou botar no chat que eu passo a palavra, mas agora queria agradecer o convidado. João, seja muito bem-vindo, a palavra está com você, você pode compartilhar a sua tela, eu tenho certeza que vai ser uma noite ótima. Obrigada por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo, João, obrigado aí pela aceitação do convite, e acho que teremos uma boa noite aí com você. Né? Obrigado, Jorge, obrigado, Estela, eu fico muito feliz com o convite, é uma indicação da minha amiga, a fotógrafa Eunice Vasques está ali, tudo bem, Eunice? Saudade. Bem. Então, fico Eunice muito é uma feliz querida. de poder, né, compartilhar um pouco também do que é a minha trajetória, do que são minhas motivações dentro dessa paixão, né, chamada fotografia, que eu acho que reúne todos nós aqui. Então, eu vou, assim, é um bate-papo mesmo, viu, gente? Eu sou um cara bem informal, não quero aqui trazer, não quero trazer nenhuma fórmula, não quero trazer nenhuma solução para os problemas de ninguém. Vou falar do que funcionou para mim, das coisas que eu gosto, do que eu gosto de fazer, do que me inspira, né, das minhas motivações criativas, das minhas motivações pessoais, profissionais. Eu não consigo entender a minha fotografia desassociada do que eu amo, né? Então ela faz parte da minha vida como um todo, né? Eu estou o tempo inteiro fotografando, independente de estar com uma câmera na mão. Eu estou sempre pensando as minhas ideias, os meus projetos e o que eu posso ir para esse mundo tão caótico que a gente vive. Então eu vou começar, assim, daqui a pouco eu começo a compartilhar, tá, Estela? Acho que eu vou falar um pouquinho, assim, bem... Não, fica à vontade para você fazer como achar melhor. Sobre a minha trajetória, para a gente contextualizar só quem eu sou, de onde eu vim e por que eu estou aqui. Bom, eu sou nascido em Belo Horizonte, criado em Nova Lima, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte, rico em biodiversidade, em natureza, também muito rico em minério de ferro, então também vivemos grandes conflitos ali com a questão da mineração. Então eu desde muito cedo enxergava a beleza, mas enxergava também as ameaças, e eu acho que isso foi muito claro para mim quando eu tive que fazer minha escolha
sobre o que eu queria fazer da minha vida, né? E eu escolhi o jornalismo conectado com a fotografia, ou a fotografia conectada com o jornalismo, porque, no fim das contas, o que eu me considero é um contador de histórias que utiliza essa ferramenta como primeira ferramenta, mas também o texto, também a minha palavra, apesar de eu não ser um bom orador, né, morrer de vergonha, até essas coisas virtuais aqui ajudam, que a gente fica com menos vergonha, fica menos vermelho, né, quando está numa plateia, alguma coisa, mas acho que também faz parte, isso também faz parte da minha missão enquanto comunicador. Então, é um desafio maior, talvez, né, conseguir organizar as ideias para poder falar assim de uma maneira corrida, vamos dizer, porque, na verdade, o que eu escolhi mesmo para contar as minhas histórias é a fotografia. Então, mas acho que a gente precisa, né, eu me vejo no meu compromisso enquanto profissional da comunicação de tentar ter uma formação mais ampla possível para conseguir me expressar quando for provocado ou quando for necessário. Então eu fui, né, fiz a faculdade de jornalismo em Belo Horizonte, logo depois, mas já com a fotografia muito forte, muito ciente do que eu queria, né, focado muito na fotografia. Quando termino a faculdade, já estou propondo pauta, entendendo a dinâmica do mercado editorial, então propondo pautas para revistas, jornais, sabendo que naquele momento, final da década de 90, os veículos já estavam no início de uma decadência. Então, você já não tinha mais jornal, você já não tinha mais fotógrafo em staff de revista, e os jornais vinham cada vez mais apertando o cerco ali com profissionais. Eu lembro de ver, meu pai ele gostava de colecionar as revistas Veja, né, algumas Vejas especiais assim da história do Brasil, e eu lembro que eu gostava de folhear, e depois que eu comecei a fotografar, eu ficava lá vendo, né, quem eram os fotógrafos, e eu lembro que tinha uma época que era assim, que era pelo menos um fotógrafo, não vou dizer em todos os estados, mas em quase todos os estados, tinha uma sucursal com 2, 3 jornalistas, um editor e um fotógrafo no staff da revista, né? Em São Paulo, Rio, Brasília, tinham 3, 4 fotógrafos, Ana Araújo, não vou lembrar aqui os nomes agora, Nélio Rodrigues, vários fotógrafos que marcaram época. E já nessa época eu percebia que não tinha, né? Você tinha depois aí 3 ou 4 fotógrafos e o universo dessa produção era todo focado em freelancers, né? Tudo autônomo, né? Os fotógrafos eram contratados para fazer os trabalhos. Então eu foquei muito a minha carreira em propor pautas e entrar em contato com jornais e revistas para que eu pudesse ter a oportunidade de publicar o material que eu produzia. Nessa sequência, eu passei um tempo no Rio de Janeiro, não terminei uma pós-graduação que existia na Cândido Mendes, não sei se vocês lembram dessa pós-graduação, fotografia em antropologia, se eu não me engano. E porque eu fui convidado para trabalhar com um fotógrafo em São Paulo, e aí eu me mudei para São Paulo, passei por alguns veículos, e depois fui seguir minha carreira solo, sempre com um foco muito forte e meio ambiente. Então, vocês vão perceber que o meu trabalho ele é basicamente a documentação da relação do homem com a natureza, né, das nossas vidas, dessa interligação da biodiversidade, mas com um foco ainda mais forte na questão da biodiversidade, a vida selvagem, a flora, né, e essas relações. Então, essa é basicamente a minha trajetória. Eu sou, né, muita gente fala, mas você é fotógrafo da National Geographic, você é fotógrafo de tal veículo, você é fotógrafo... Não, eu sou um fotógrafo autônomo. Eu tenho uma produtora, né, hoje era uma agência de fotografia, hoje ela se converteu numa produtora audiovisual, se chama Nitro, sediada em Belo Horizonte, somos mais 3 fotógrafos e um jornalista. Então, tudo que eu fiz na minha vida, enquanto profissional, foi de forma autônoma, né, propondo ou sendo contratado para fazer. Eu acho que essa coisa da profissão fotógrafo, né, como a gente brinca, a profissão repórter, mas a profissão fotógrafo, ela formalizada, eu acho que ela realmente acabou já faz um tempo, né? São pouquíssimos empregos hoje que você tem enquanto fotógrafo. Então,
essa decisão de entender que era um universo autônomo, ela veio muito cedo e eu acho que isso me ajudou muito a trilhar o meu caminho enquanto profissional. Eu vou compartilhar, então, um pouquinho a tela aqui para começar a falar de algumas imagens e começar a falar dessa trajetória. Vocês se sintam à vontade para mandar pergunta aqui pelo chat. Como eu não vou estar vendo, né, a Estela pode fazer algumas, né, intervenções aqui, dependendo de como for a situação. Eu peço, né, desculpas, eu pedi para a Estela para a gente... Estou fazendo um trabalho no interior da Bahia aqui e estou acordando muito cedo, passando o dia fora, então, assim, daqui a pouco, senão eu começo a dormir, começo a pescar, já tomei meu café, mas é porque realmente está muito puxado aqui, então peço desculpas para a gente não poder ficar até muito tarde. Esse trabalho surgiu depois que a gente marcou esse compromisso, mas fico muito feliz de estar aqui e poder compartilhar, mesmo que seja num tempo mais ou menos pré-definido, assim, um pouco dessas experiências. Vamos lá. Bom, então aqui estão os dois principais veículos, né? Os dois principais veículos são as duas principais frentes em que eu atuo, a National Geographic Brasil, para quem eu fiz a maioria dos meus trabalhos e foi onde eu consegui a projeção do meu trabalho e consegui realizar os trabalhos com profundidade, e a Nitro, que é a minha produtora, que é a minha base profissional, né? Então a gente tem toda uma estrutura de acervo, uma estrutura de atendimento, uma estrutura administrativa, que eu acho que é o que me dá tranquilidade para ir para campo e não ficar com a cabeça em soluções de problemas burocráticos, em questões mais né, comerciais, assim. Então eu acho que também essa decisão que a gente teve de criar essa produtora foi algo que nos ajudou bastante enquanto fotógrafos, autores, né, e documentaristas. Então, vamos lá. Será que eu não estou conseguindo passar? Agora foi, né? Foi. Ok. Eu vou deixar a telinha com essa beiradinha aqui em cima, tá, gente? Porque para eu ter uma visibilidade aqui, vai ficar um pouco menor, mas às vezes eu me perco aqui se o negócio fica na tela cheia aqui. Pode ser? Não, mas dá para ver bem. Dá? Dá. Então tá bom. Beleza. Bom, eu sou muito grato às imersões que eu tive na natureza desde muito cedo e eu acho que tudo isso me ajudou muito a compor esse repertório visual que eu carrego até hoje. Então, eu me lembro essa foto é uma das minhas primeiras imersões num trabalho profissional na Amazônia, então pelo fato de eu estar viver muito próximo à natureza e ter um contato em função dos meus pais que também gostavam muito de natureza, consumiam muita literatura ligada a isso, revistas ligadas a isso, meu avô também. Então, eu acho que eu criei também um repertório visual que está muito associado a isso. E algumas dessas imagens que eu vou mostrar aqui no início é um pupurri de fotografias, são imagens que eu considero que foram cenas que me marcaram de alguma forma durante o meu trabalho, tecnicamente, ou pela emoção de produzir, ou porque era uma coisa que eu tinha muita expectativa de fazer. Essa cena, aquela primeira, né, o barco no Lago do Cururu, em Manacapuru, no estado do Amazonas. Aqui é a primeira vez que eu estive no Buraco das Araras, um dos lugares mais emblemáticos para mim, para fotografia de natureza, para as pessoas se deleitarem com a fotografia de fauna. Né, uma dolina lotada de araras, em que você fica muito bem posicionado e que realmente faz com que até amadores se sintam empolgados ali, pessoas com celular, a estimular a fotografia. Essa imagem é uma imagem icônica também, que eu considero do meu acervo, um IP roxo, roxo, que eu encontrei durante um sobrevoo na Floresta Nacional de Carajás, e foi uma dessas epifanias assim que o meu trabalho me trouxe, né? Você está sobrevoando um tapete verde e de repente encontrar uma árvore dessa que tinha acabado de florescer. Então, para mim também é uma imagem muito marcante.
alguns trabalhos ligados a comunidades tradicionais, nesse caso aí o Quilombo do Curiaú, no Amapá. Algumas espécies que eu também sonhava em encontrar e que tive alguns encontros muito inusitados. Esse porco-espinho, que era um bicho que eu só via andando nos fios, né, de alta tensão, de eletricidade, e um dia caminhando numa trilha próxima à minha casa, eu topei com ele, estava com uma câmera, e ele estava muito tranquilo, deixou eu chegar, fiz uma foto com uma grande angular, que é algo que eu também gosto muito, dessa possibilidade de uma aproximação tranquila, né, sem acuar e tudo mais. Então, é uma foto também que tem um significado para mim. Eu entro também numa parte, e isso faz parte da minha narrativa visual, que é a questão da pressão antrópica, das ameaças. Então, eu também tenho dentro de vários dos meus trabalhos imagens que vão trazer um certo impacto, trazer um certo choque para conectar com a fragilidade de alguns assuntos, né? A questão do incêndio, que é algo que eu já faço há muitos anos em Minas Gerais, uso isso como uma ferramenta ali dentro mesmo da minha comunidade. A questão do atropelamento de fauna, que me é também um assunto muito caro, assim, é um assunto muito pesado para a biodiversidade brasileira, e que eu tento seguir vários pesquisadores e municio eles também de conteúdos que às vezes são mais leves e alguns que precisam também ser mais pesados, como esse aí, né, para a gente entender realmente a dinâmica disso e o peso disso. Alguns retratos, eu, apesar de ter esse foco, né, em vida selvagem, em biodiversidade, eu adoro fotografar gente, né? O meu pai, ele brincava muito quando alguém chegava na casa dele, falava, via algumas fotos minhas, né? Eu sempre levava algumas imagens para lá, de exposições e tal. E aí ele me apresentava para os amigos ou para quem estava lá e falava, não, meu filho só tira foto de bicho. Eu falava, não, pai, pelo amor de Deus, não fecha a porta para mim não, porque esse cara aí às vezes pode me contratar para fazer alguma coisa. Mas ele gostava muito de falar isso, uma forma carinhosa de tratar, mas eu gosto muito de retratos, dessa interação, desse olho no olho, acho uma situação muito rica, né? Um encontro muito forte. Acaba que sempre rola uma pergunta, essa pergunta é muito constante, né? Você pede autorização de uso de imagem, você como é que faz? Eu sou um cara que eu tenho essa coisa do fio do bigode, sabe? Ainda mais nos locais onde eu vou, acho muito complicado você colocar uma pessoa numa situação de assinar alguma coisa, né? Eu explico o que é aquele, se eu estou fazendo uma matéria, se eu estou fazendo algum trabalho, porque aquilo tem aquele destino, e se for uma foto que simplesmente vai compor aí minhas apresentações, alguma coisa desse tipo, né? Não acho também que tem necessidade de criar qualquer celeuma e tal, né? Claro que para um uso comercial a gente tem que repensar isso, e eu tento sempre pegar os contatos dessas pessoas para algum futuro. Antes era mais complicado, né? Hoje todo mundo tem um WhatsApp, inclusive depois que você faz a foto fica mais fácil de mandar. Não fica mais aquela promessa eterna, quando eu voltar aqui eu vou trazer uma foto para você. Agora fica mais fácil, né? Quase todo mundo tem, então a gente, quando baixa as fotos, eu sempre mando. Então, essa coisa do retrato eu acho que tem muito disso, né? Muito da questão da confiança das pessoas que estão envolvidas. Essa é uma foto recente que eu fiz na Argentina, num trabalho que eu fiz nos banhados de Iberá, esteiros de Iberá. Também uma coisa que me marcou muito, assim, essa coisa das capivaras ali naquele lugar. Outra cena da Amazônia também, uma tempestade ao fundo, no rio Itacaiunas, no Pará. Uma fotografia que tem, né, um tipo de uma técnica que eu gosto muito é a utilização do contraluz. Eu acho que para a fauna ele dá uma riqueza, ele traz alguns detalhes, então eu também gosto muito, né? Estou mostrando um pouquinho para vocês aqui também do meu gosto fotográfico, né, para vocês entenderem na sequência um pouco mais sobre as minhas narrativas. A coisa das linhas está sempre presente na minha fotografia também. Eu, né, apesar de sempre buscar a questão da informação, eu não estou sempre, a coisa estética está sempre chacoalhando na minha cabeça, né? Então as diagonais, os pontos de ouro, tudo isso
acaba ficando automático dentro do processo, né? Eu falo muito isso com as pessoas, que a gente tem que chegar num ponto que é igual dirigir. Você tem que estar operando sua câmera e operando seu olhar e colocando as coisas aqui na cabeça de uma forma que você possa estar pronto quando você enxergar a cena. Então, é uma cena também que tem um pouco disso. As relações humanas, um pescador em Fernando de Noronha, com uma fragata. As belezas, eu acho que isso é uma coisa que me marcou muito e marca até hoje o meu trabalho, que é de trazer algumas imagens que façam com que as pessoas entendam a complexidade e a beleza do que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de sobrevoar aí em Foz do Iguaçu. Esse é o lado argentino, né? Que é o lado mais bonito que a gente vê, né? O lado argentino é mais bonito de ver, mas a gente está vendo do Brasil. E essa é uma foto das mais antigas minhas de vida selvagem, é uma foto de 1996, um Fuji Prove ainda, 100, dessa mãe com esse tamanduá aí, esse filhote, que ela já não devia estar aguentando mais carregá-lo nas costas. E aqui uma cena, um projeto que eu já há algum tempo sigo desenvolvendo com alguns parceiros em Campo Grande, Neiva Guedes, que trabalha com as araras, Patrícia Médici, com as antas, o José Sabino, que trabalha com peixes, que é sobre a fauna urbana. Né? Então, Campo Grande é uma cidade sui generis no que diz respeito a esse tema. Né? Você tem araras canindé, azuis e vermelhas, principalmente as canindés, que estão ali no centro da cidade, antas que cruzam a cidade também, alguns rios ainda limpos, né, com bastante espécies até endêmicas ali da região. Então, é um projeto também que está em cozinhamento, vamos dizer, não vou dizer nem andamento, não, porque ele está naquela fase ainda que a gente fica pensando, né, para poder executar. Bom, eu vou trazer agora alguns projetos que eu desenvolvi, não sei exatamente se eles estão em ordem cronológica, mas são narrativas que eu sempre tive na cabeça e que, pelo fato de eu ter conseguido acessar essa forma, como eu falei no começo, que eu desenvolvi de acessar as revistas, acessar os veículos, propondo, eu sempre fui um cara muito propositivo, sempre trazia as histórias, né, pesquisava antes, pesquisava se os veículos já não tinham publicado aquilo, então eu chegava para os editores com uma coisa muito redonda, essa sempre foi uma pegada minha, eu sempre propus mais do que fui chamado, né, convidado, assim, João, vai fazer essa história aqui, não, eu preferia chegar com a história que eu queria fazer, né, e aí discutir linhas de trabalho, recortes editoriais e tal, e essa foi a minha primeira grande reportagem de fôlego, vamos dizer assim, que eu fiz de 2004 a 2006, sobre as arpias, que são as maiores águias das aves imensas, chegam a ter aí 2 metros, 2,10 metros de envergadura. Se a gente imaginar uma comparação que a gente tem na cabeça de uma águia, né, que é aquela águia americana, ela é quase 3 vezes maior que aquela águia careca americana, que quando a gente fala de águia, é o que vem na cabeça. E eu tinha muito essa ideia, foi o que eu propus à época para o Ronaldo Ribeiro, que era o editor da National Geographic, da gente mudar esse conceito do que é uma grande águia, né? Porque a gente tem o conceito de águia no Brasil. A arpia é uma águia das florestas tropicais e que quase ninguém conhecia, né? Ainda pouco conhecida, mas hoje um pouco mais. A gente brincava na época, eu acho que isso está até no texto da reportagem, que o nosso sonho era fazer a Gaviões da Fiel trocar o símbolo deles, aquela águia careca horrorosa americana, por uma arpia que é muito mais letal, muito mais forte, muito mais poderosa. Então, era um trabalho que envolvia muito uma logística imensa, toda uma situação de coisas que eu nunca fui esse cara assim aventureiro, sabe? Por mais que às vezes tenha uma impressão de que, nossa, o cara vai para lá, acampa, blá, blá, blá. Eu sempre fui medroso, sempre morri de medo de assombração, tenho medo de altura, eu não sou o estereótipo do cara todo camuflado no meio do... Não é isso. Eu gosto de fotografar, eu gosto de estar cara a cara com esses bichos, mas eu não sou necessariamente um Rambo ou qualquer coisa de sobrevivência. Eu gosto de conforto,
gosto de dormir bem, gosto de comer bem, né? Não quero ficar passando perrengue à toa, não. Mas esse trabalho exigia realmente um nível de dedicação e um nível de austeridade, vamos dizer, não sei se é essa a palavra, mas era uma coisa assim, eu realmente tinha que ficar acampado,